Agora eu tô conversando com a doutora Adriana Agnelli, que é proctologista dos hospitais São Luís, Sírio-Libanês e Albert Einstein, sobre hemorroidas. A gente já explicou um pouquinho sobre o que são, na verdade, as hemorroidas, que todo mundo tem, mas o que é a doença hemorroidária, né? Que aí sim é uma doença e que causa um desconforto grande. E eu deixei uma perguntinha no ar para a doutora responder agora. Daqui a pouco você vai ter a chance de ouvir a sua pergunta sendo respondida pela doutora Adriana Agnelli. A pergunta que eu te fiz veio da Carolina Silveira, de Pirajuí, São Paulo. Ela gostaria de saber se consumir pimenta prejudica quem tem problemas de hemorroidas. Ela já ouviu falar, mas não sabe se é verdade. Está dizendo parabéns pelo aniversário. Obrigada, Carolina. Super beijo. Então, a pimenta não é causa de doença hemorroidária, mas ela é um forte irritante da mucosa intestinal. Então, se a pessoa tem qualquer doença da região da borda anal, que é uma região muito sensível, inclusive, a pessoa vai ter ardência quando ela comer pimenta em excesso, né? Então, a pimenta não é a causa, mas tem alguma as pessoas pimenta que têm doença devem evitar por esse motivo. Tem alguma pimenta pior que a outra? Não, todas são agressivas para o intestino. Então, para quem está com a doença hemorroidária, pimenta é melhor não. É melhor evitar. Ok, tem muitas outras perguntas, a gente vai fazer essas perguntas já já. Fica comigo, eu volto rapidinho aqui. Tenho várias perguntas aqui. O Diego gostaria de saber se o sangramento nas fezes pode ser um efeito da doença nas hemorroidas. Não, sem dúvida. O sangramento nas fezes é o sintoma principal de doença hemorroidária, né? Geralmente o sangramento da doença hemorroidária é um sangramento de pequeno volume que ocorre durante ou imediatamente após a evacuação e geralmente é um sangramento de cor viva, né? De componente arterial, né? Agora, é muito difícil distinguir do sangramento que advém do câncer coloretal, porque o sangramento do câncer é um sangramento também com as fezes, só que logo no início da evacuação, né? Mas é difícil distinguir, o paciente conseguir distinguir isso, né? Então, havendo essa queixa, sempre tem que fazer uma avaliação com o especialista. Ok. Né? A Jaqueline disse que está grávida e essa semana ela percebeu uma pelezinha saindo. Pergunta se isso pode ser hemorroida porque começou a doer um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. Ela precisaria ser avaliada, né? É possível ser outra doença do canal anal, mas a principal que acomete a idade dela, uma paciente jovem, seria a doença hemorroidária mesmo. Uhum. A Jaciara, durante a gestação, obtive a doença hemorroidal, fui ao proctologista, ele passou uma pomada e disse que só cirurgia depois do parto. A filha hoje tem 9 meses, mas ela não quis fazer a cirurgia, só que de vez em quando, como ela tem prisão de ventre, o problema nas hemorroidas aparece. Coça muito e arde. Ela está perguntando se isso é normal, se ela pode continuar usando a pomada sem precisar da cirurgia. Então, ela precisaria ser avaliada para ver que nível que está a doença hemorroidária dela, né? A gente faz tratamento com pomadinhas, que é, na verdade, um tratamento só para aliviar os sintomas. Então, nessa fase que ela está tendo ardência, coceira, ela pode utilizar a pomada, mas ela não é, um tratamento. A pomada é só para alívio mesmo, né? Então, ela precisaria ser avaliada para ver qual seria o tratamento mais adequado. Ok. O Alberto Valença diz, sou ostomizado e diz que está com prolapso de membrana. Para tratar disso, só com cirurgia? E ele pergunta se a cirurgia é complicada. Ele então, mora em Recife. aí não ficou muito claro se ele quis dizer que ele tem prolapso da estomia, né? Se for isso, realmente o tratamento é só cirúrgico, né? Uhum. Gildete Santos, dores fortes no reto podem ser sintomas de hemorroidas? O que eu devo fazer? De problemas nas hemorroidas, né? Então, as hemorroidas, elas não costumam doer. Elas só doem quando existe uma complicação que é a trombose hemorroidária, que é uma situação onde forma um trombo, que é um coágulo, dentro do vaso, e o vaso fica inflamado, inchado, e geralmente fica um nódulo na borda anal, muito doloroso, né? Que acho que não é o caso dela. Então, ela precisaria ser avaliada, pensando em outras possibilidades. Uma possibilidade para ela seria pensar numa fissura anal. Uhum. Né? Mas é bom procurar um médico, né? Procurar um especialista. Para fazer uma avaliação. Tá. Uma telespectadora não se identificou, tem 45 anos. Ela disse que desde sempre ela teve o intestino preso. Há uma semana depois de evacuar, percebeu um sangramento bem vermelho. Mais tarde, teve um pouco de dor, depois passou. Ela disse que ontem aconteceu de novo, ela quer saber se isso pode ser um problema de hemorroida e que médico que ela deve procurar. Pode ser problema de hemorroida, sim, como eu havia falado em relação ao sangramento, né? E pode ser uma fissura anal também, que é uma doença muito relacionada a pessoas com intestino preso, né? Ela precisaria procurar um proctologista. Tá.
Uma outra telespectadora, que também não quis se identificar, tem 16 anos e ela fala: tenho 16 anos, acho que estou com problema de hemorroidas. É uma bolinha que incha e desincha conforme evacuo. Além de tudo, tenho o intestino preso. Me acho muito nova para ter essa doença. Meu médico, ele não é proctologista, é meu ginecologista, na verdade. Disse que tudo aconteceu por fazer força ao ir ao banheiro. É verdade? O que devo fazer? Ah, sem dúvida. Como eu havia falado, o principal fator de risco é a obstipação, né, que é o intestino preso. E ela tem todos os sintomas, né? Que ela sente inchar, sente que desincha depois. Essa questão de inchar ocorre mais quando ela faz esforço. Então, muito provavelmente é doença hemorroidária mesmo e ela precisaria procurar o proctologista para fazer uma avaliação mais precisa. Tá. A Sueli Aparecida, ela diz que está com uma bolinha na região anal. É uma espécie de bolinha com um carocinho dentro. Ela está com medo do que possa ser. Ela pergunta se isso pode ser um problema de hemorroidas. Ela comprou um remédio chamado Proctosan e está usando, porém essa bolinha não tem apresentado mudanças. Pode ser aquela situação que eu falei da trombose hemorroidária. A trombose ela pode ocorrer nas hemorroidas internas, que são maiores, ou nas externas. O jeito que ela está relatando, eu acredito que seja uma trombose de hemorroida externa. E isso tem uma evolução de 15, 20 dias, então demora para recanalizar esse vaso, né? Teria que fazer uma avaliação para confirmar esse diagnóstico e passar umas medicações específicas. Falando em medicação específica, doutora, eu vejo que na TV aparecem alguns comerciais de umas pomadas para o tratamento da doença hemorroidária. Esse tratamento pode ser feito assim, sem a consulta mesmo a um proctologista? Pode ser através da automedicação? Então, como eu comentei, essas pomadas, elas trazem um alívio no momento da ardência, da coceira, né, de dor, mas elas não são um tratamento de fato, né? Então, elas não têm contraindicação de serem usadas, mas muitas vezes a pessoa fica usando e não tem muita melhora. Então, que às vezes nem é isso, né? Nem é doença hemorroidária. Então é importante passar no médico, exatamente, né? E outra coisa, como eu falei aqui no comecinho, né? A gente pesquisou que se a doença é diagnosticada precocemente e o tratamento começa da forma adequada, menor essa doença tem chance de avançar. Então, não precisa de repente chegar a uma cirurgia. Procure um médico, não precisa ter vergonha, gente. É o nosso corpo e eles estudaram para isso, estão mais do que acostumados, né? A pergunta da Sandra Marques, de Petrópolis. O problema de hemorroidas é hereditário? Na minha família, muita gente já operou. Tem uma prima que teve uma espécie de bola de carne na região anal, ficou ruim, assim, por causa da gravidez. A irmã dela teve que operar, pois também teve problema. O meu irmão um dia foi parar no médico porque estava com sangramento. Ela diz parabéns pela pauta. Muita gente sente vergonha mesmo em falar sobre esse assunto, mas acho extremamente importante e útil. Parabéns, Claudinha. Super beijo, obrigada, Sandra. Como eu comentei, a gente fala que tem um fator hereditário, mas está muito relacionado ao estilo de vida. Então, a cultura daquela população está muito relacionada aos hábitos de comer fibra, de tomar líquido, fazer atividade física. Então, alguns estudiosos não afirmam isso, que tem um fator hereditário, porque eles acreditam que seja relacionado ao estilo de vida, na verdade. Né? Ok, tem muitas perguntas, eu vou fazer mais uma, depois a gente vai passar todas as perguntas para a doutora Adriana Agnelli, tá? A próxima pergunta é da Cleude Cifuente, ela diz que foi diagnosticada com plicoma. A médica disse que era um problema na hemorroidas que já cicatrizou, porém sinto dor e ardência e não uso nenhum tipo de medicamento. Os plicomas, eles são um excesso de pele que ocorre com mais frequência depois de uma ferida na borda anal, que seria uma fissura anal, né? Eles estão muito relacionados com as hemorroidas, porque essas duas doenças, fissura e hemorroida, as duas têm como fator de risco o intestino preso, né? Então, pode ser que ela tenha tido fissura, mas ela deve ter um componente de doença hemorroidária, porque ela está tendo ardência, né, inchaço, então provavelmente ela já teve fissura, mas tem também doença hemorroidária. Então precisaria fazer um tratamento diferente. Procura um proctologista. Gente, o especialista que cuida das doenças hemorroidárias é o proctologista. É importante que a gente não tenha vergonha, que a gente realmente entenda que o nosso corpo precisa ser cuidado e tratado por alguém que está preparado para receber e está tão acostumado a lidar com tudo isso que para eles é rotineiro. É rotina. Não é verdade? Doutora Adriana Agnelli, muito obrigada pela sua presença aqui. A doutora Adriana Agnelli atua nos hospitais São Luís, Sírio-Libanês e Albert Einstein. O telefone para contato 3849-0800. 3849-0800. Até a próxima oportunidade. Foi muito bom conversar contigo. Eu que obrigada, agradeço. uma ótima tarde, viu? Obrigada.